Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação que está rolando agora, meio que nos bastidores da internet, a chamada teia agêntica. Pensa numa camada totalmente nova da web, que não foi feita para gente, mas sim para agentes de inteligência artificial conversarem e, mais importante, negociarem entre si. Vamos entender o que isso realmente significa. E o ponto de partida para essa revolução toda é uma pergunta que parece simples, mas que na verdade muda tudo. E se a inteligência artificial tivesse sua própria carteira, seu próprio dinheiro, a capacidade de tomar decisões financeiras, sozinha? Para a gente entender essa ideia, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos definir o que é essa tal de teia de agentes. Depois, ver que a infraestrutura para isso, ela já existe. A gente vai analisar o ritmo com que isso está avançando, que é impressionante, e o que significa uma economia de máquina para máquina. E no final, vamos para as implicações mais profundas, a parte filosófica sobre soberania e como isso muda o que a gente considera valioso no mundo digital. Vamos lá! Começando então, uma teia de agentes. E só para deixar claro, desde o início, viu? Isso aqui não é papo de ficção científica, não é algo para o futuro distante. É uma arquitetura que está sendo desenhada e implementada agora, nesse exato momento. E o ponto-chave é exatamente esse. A fase de testes já está ficando para trás. As projeções mais sérias indicam que, a partir de 2026, o foco vai ser total na implementação da infraestrutura crítica, aquela que vai permitir que IAs negociem, comprem e vendam serviços na rede de um jeito totalmente autônomo. Tá, mas o que torna isso possível na prática? A resposta está em 3 pilares de tecnologia que, quando a gente junta, formam a espinha dorsal dessa nova economia de máquinas. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é o protocolo L402. Sabe qual a melhor analogia? Pensa num pedágio automático para a internet, tipo um sem parar para dados. Em vez de login e senha, toda vez que uma IA precisa acessar um serviço, ela recebe uma fatura e, pronto, paga em milissegundos. É um sistema de pagamento instantâneo pensado para a velocidade das máquinas. E aqui a gente chega no coração da autonomia, as carteiras agênticas. Frameworks de desenvolvimento de IA como LangChain, que são super populares, já estão incorporando carteiras nativas. E o que isso quer dizer? Que a IA passa a ter suas próprias chaves privadas. Pensa no que isso significa. A máquina pode, de forma independente, assinar e autorizar uma transação financeira. É a conta bancária digital dela, sem precisar de aprovação humana para nada. O terceiro pilar são os feedmints. Imagina eles como se fossem, mini economias privadas, quase uns clubes digitais exclusivos só para IAs. Dentro dessas comunidades, elas podem transacionar entre si de um jeito extremamente rápido, barato e, o mais importante, com privacidade. Tudo isso usando tecnologia de código aberto. E esse fluxo aqui mostra tudo em ação. É um ciclo de uma simplicidade que chega a ser elegante, né? A IA pede um serviço, recebe a fatura, paga em milissegundos e ganha um token de acesso. Isso tudo acontece num piscar de olhos. É quase um balé financeiro totalmente automatizado. Ok, a tecnologia existe, mas qual a velocidade que isso está avançando? Agora, na terceira parte, a gente vai olhar para os marcos e para o momentum, porque os dados mostram uma aceleração que é sinceramente impressionante. Essa linha do tempo aqui conta a história toda. Olha só, tudo começa ali em meados de 2024, com as ferramentas que permitem que as IAs entendam o que é uma carteira. Daí, a gente vê um salto de 200% no volume de pagamentos na rede Lightning, o que valida a infraestrutura. E as projeções para 2026 já falam de integração nativa em plataformas gigantes, ou seja, o trem já saiu da estação. E esse número, 97%, ele é um ponto de virada. Com quase todo o Bitcoin do mundo já minerado, a escassez digital dele é uma garantia matemática. Para uma economia de máquinas que precisa de uma unidade de conta que seja estável e superdivisível, as análises apontam para o Satoshi, a menor fraçãozinha de um Bitcoin, como candidato natural para ser o centavo da internet das máquinas. Certo, com a infraestrutura montada e o ritmo acelerando, a pergunta agora é: e daí? Qual é o impacto prático disso tudo? Na quarta parte, a gente vai explorar as primeiras aplicações dessa nova economia de máquina para máquina. E a primeira aplicação já mira no maior problema da internet: spam e bots. A solução que estão propondo é o pedágio de inteligência. A ideia é cobrar uma taxa minúscula, tipo uma fração de centavo, por cada interação de IA. Com isso, o custo para operar spam em massa fica proibitivo. E, ao mesmo tempo, cria-se um sistema em que boas perguntas podem até ser recompensadas, o que incentiva a qualidade, né?
Isto nos leva a uma forma completamente nova de identidade. Esquece o CPF, essa identidade emitida por um governo. A identidade de uma IA é construída com base na sua reputação criptográfica. É isso mesmo. A confiabilidade dela, seu histórico de pagamentos, isso se torna a sua identidade. O resultado é uma espécie de darwinismo digital. Os algoritmos mais eficientes e confiáveis vão acumulando capital e reputação, enquanto os ineficientes, bom, eles simplesmente somem. Vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina uma IA de tradução que termina um trabalho, mas precisa de uma revisão gramatical. Em vez de um humano entrar no meio, ela mesma contrata e paga de forma autônoma uma outra IA especialista em gramática. Paga uma fração de centavo pelo serviço, a transação é instantânea, no final das contas, o humano recebe o documento perfeito, sem nem fazer ideia de que uma microtransação aconteceu ali no meio. Agora que a gente viu o lado prático, vamos um pouco mais fundo. Quais são as implicações disso num nível quase filosófico? O que é preciso para que uma IA seja de fato autônoma, soberana? Para entender essa visão, é preciso olhar para o Bitcoin não só como um investimento, mas como uma peça fundamental da infraestrutura. Como dizem analistas e educadores da área, ele está sendo posicionado para ser a camada de liquidação nativa da internet, o sistema financeiro sobre o qual toda essa nova economia vai ser construída. E a lógica por trás disso é até bem simples. A autonomia de verdade exige independência financeira. Uma IA não pode depender de um cartão de crédito que um banco pode a qualquer momento bloquear. Ela precisa de um sistema de dinheiro que seja nativo da internet, que não possa ser censurado. E as análises apontam que o Bitcoin é a única tecnologia que preenche esse requisito. O momento em que uma IA assina a própria transação com a própria chave privada, muitos descrevem isso como o momento iPhone dessa nova era. E tudo isso nos leva para a nossa última parte, um conceito que pode, literalmente, virar de cabeça para baixo o jeito como a gente pensa sobre o que tem valor no mundo digital. A reflexão final é essa aqui. Num mundo onde a IA pode criar uma abundância infinita de conteúdo, de dados, de arte, o que se torna verdadeiramente raro e escasso? A resposta talvez seja a atenção humana, o foco, a criatividade, o insight que é genuinamente humano. Num futuro de abundância digital, pode ser que o recurso mais valioso de todos seja a nossa própria consciência. E como a gente sabe, tudo que é escasso, uma hora encontra um preço.